Aí, moçada, boa tarde. Hoje vamos falar de pé grande. Desculpa o tempo aí que eu demorei para falar, porque minha garganta tá meio ruim. E hoje ainda tô com baixa resistência, meu nariz tá escorrendo. Tá aquela beleza, né? Parece um urso panda que tomou um spray de pimenta na cara. E tá tentando ainda reagir, né? Mas vamos tocando, né? Bom, primeiro eu quero agradecer aí todo mundo que tá ouvindo. O Bussundinho em Barretos, às vezes em Tambaba, o Doca que está sempre no eixo São Carlos Brotas, o Bostinha que está em São Paulo, sei lá onde, o Marmotinha aí, puxa, em Presidente Prudente, muito, muito longe, Nossa Senhora. O Taylor que está lá em São Francisco, com a comunidade toda lá, Deus abençoe vocês, viu? Vocês estão ganhando esses direitos, parabéns. E por incrível que pareça, tem uma amiga nossa que está ouvindo, que está lá na Nova Zelândia, está com uns probleminhas aí, mas de saúde, mas vai ficar bem, se Deus quiser. E é um prazer estar falando para vocês. Um novo ouvinte agora está em Osasco, às vezes em São Paulo, Barueri. E um grande abraço para você, Denis. E eu vou estar divulgando o máximo possível, porque se minha voz sumir, pelo menos a gente conseguiu conversar bastante, né? Então, que tudo corra bem aí para vocês. Vamos falar um pouco de Pé Grande, que é um assunto muito massa. Os primeiros relatos de Pé Grande que tem na história são relatos escritos. Escritos aonde? Lá no livro de medicina dos Dalai Lama, lá no Tibete. Tem lá a descrição de um pé grande, né? Eu vou chamar de pé grande, mas tem vários nomes, tá? Nesse livro de medicina eles chamam de Yeti. Yeti significa mal cheiroso. Se você pensar que é um bicho grande, logicamente, vantagem para quem vive num ambiente frio é ser grande. Maior carnívoro terrestre do mundo, urso polar. Tamanho dele, 3,5 metros, 1.500 quilos. Pegaram um desse, 3,5 metros de altura. Você imagina, né? E os esquimó que enfrentar na lança. Os caras são machos pra caralho. Mas então, quanto maior, melhor lá. Você mantém mais o corpo aquecido, né? Baleia, mesmo sistema. Foca, e aí vai. E o pé grande, então, se você pensar num lugar frio, ele tem que ser grande. E você vai entender depois que os pés grandes, ou os hominídeos selvagens, que são pequenos, não são vistos em grandes alturas. Olha que interessante isso. Os relatos no mundo inteiro têm essa coincidência que é algo fisiológico, né? Muito legal. O Yeti, também chamado na China de Yeren, também chamado em alguns locais na Polinésia de Yui. Tem também o Yahoo, que é lá por incrível que pareça, do negócio do e-mail, é um pé grande, que é lá da Austrália. Tem muito, muito bicho com um nome diferente, mas são todos os mesmos. No Canadá chama Sasquatch, no próprio Estados Unidos é o Bigfoot, fica lá nas montanhas rochosas, e aí vai. Dos Himalaios, né? A gente tem o Yeti, só que os tibetanos eles classificaram em 3 tipos principais. Tem um super grande, que vive muito alto, que é o próprio Yeti. Tem um mediano, que anda em bandos. E tem um pequenininho, que é o terror lá do Himalaia, que chama Shutrei. E esse é terror mesmo. Até os monges tiveram que mudar o jeito de vida deles, eles tiveram que andar em linha. Já viu aqueles filmes que mostram o Tibete? Os caras não andam tudo em linha. Não tem monge que sai passear sozinho, você já percebeu isso? Eles têm que andar em linha, justamente para evitar um ataque dos Shutrei. Que eles falam que esses daí eles comem gente. Então lá no Tibete é muito comum o ataque, né, de criança. Cara, tem muita história dos caras lá. O livro de medicina deles tem até os pontos de acupuntura num bicho desse. Não bastasse isso, tem lá em um dos mosteiros o topo da cabeça de um Yeti e a mão de um Yeti. E o pessoal que foi lá falou que era de gorila, que é de uma pessoa. Cara, não tem nada a ver com gorila, não tem nada a ver com uma pessoa. Precisa ser realmente um imbecil para achar que aquele topo de cabeça, que é tamanho de uma cuia grande,
É grande pra cacete, ele não tem o corte sagital que tem o crânio de um gorila, não tem nada a ver com a ossatura do crânio de uma pessoa. É muito louco, muito louco. Coloca lá, restos de pé grande, põe no Google Imagens, no mosteiro budista, você vai ver essas imagens aí. Eu sabia até os nomes de cabeça, hoje eu tô com a cabeça ruim pra caramba. Cara, eu fiquei 4 dias com uma dor de cabeça por causa dos remédios, eu vou falar pra você. Mas tá bom, tô vivo, tá bom. Vamos pra parte 2, depois a gente continua. Parte 2 do pé grande, continuando. Pra não ficar muito comprido aí, a cada 5 minutos. Teve um amigo que falou que esses vídeos são bons, que na hora que vai cagar ele ouve. Mas é o seguinte, então, a gente já deu essa parte do Himalaia aí, que são os mais bem descritos, né? Até em comportamento. Mas é um bicho muito interessante, o pessoal tem achado, tem suspeitado, os cientistas que estudam isso, que é o Gigantopithecus. Gigantopithecus seria um gorila gigantesco que tem 400 quilos. Só que, pelas descrições, pelas pegadas, o pé grande, os de tamanho de 2,5 metros, 2,70 metros até 3 metros de altura, eles têm até 250 quilos. Outra característica é que o pé é bem chato. Quem conhece o meu pé já sabe, eu calço 46, né? Então o pé deles é bem chato quando marca a planta certinha assim. E o polegar é adiante, não é um polegar retrógrado, que nem o de um gorila. Então, talvez seja uma característica que muda um pouco, né? A pegada aí. Não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas o Gigantopithecus talvez não seja o caso dele, porque tem algumas variações. Pelagem, preta, marrom, dependendo do lugar. Quando tem floresta é preto escuro, marrom escuro, coisa assim. Muito fedido, muito fedido. Você imagina um bicho peludo, grande, que mora na floresta e não toma banho. Pelo amor de Deus, deve cheirar esgoto. E é o que todas as testemunhas sérias relataram, sem se conhecerem, em diversas partes do mundo. O cara da Ásia fala a mesma coisa. O cara do Himalaia chama de Yeti, mal cheiroso. Então, é uma característica comum. Força do bicho é descomunal, cara. Comunicação deles, eles se comunicam batendo pedra, com vocalização. Quem viu o vídeo aí dos 28 melhores vídeos de pé grande viu a vocalização, é bem interessante. Tem uma senhora que ela diz que ela conversa, uma senhora mexicana, ela já conversa com o pé grande. E ela falou que o pé grande é capaz de articular palavras. Então o pé grande lá conversou com ela falava em inglês, ela é mexicana, de família mexicana, mas ela fala inglês. E ele pediu garlic, que é uma palavra difícil de falar, o alho, né? Então ela conseguiu dar o alho para ele. Ele falou que a comunicação é muito comum, assim, entre eles. Dá para fazer amizade numa boa. Não duvido. Entretanto, tem uns que caçam a gente. Esse é o problema. Não vamos confundir esses relatos desses pés grandes, que são realmente grandes, acima de 2 metros, com os hominídeos selvagens pequenos, tá? Depois eu falo disso aí. Esses daí são fera. Acho que o melhor exemplo que a gente tem aí é do documentário Na Trilha dos Hobbits, que saiu faz pouco tempo, de um americano que foi acusado de canibalismo, quando na realidade ele foi o único sobrevivente de 3 caras que entraram, era tudo ornitólogo, e entraram lá na selva lá da Ilha de Flores, e o bicho lá que eles achavam que era um hominídeo, eu vi até a revista da FAPESP com a cabeça desse hominídeo, seria metade do crânio da gente. E parece que eles estão vivos, cara. E os caras que moram lá no meio da mata já andaram até matando uns lá, e eles comem criança, quem passar eles comem. Consegue fazer ferramentas, se comunica, mas são muito ágeis, muito rápidos, muito fortes. Bem peludinho também e bravo, são bravos. Então se você encontrar um macaco grande, não sei se é pior ou melhor que encontrar os macacos pequenos. De toda forma, corra. Continuando o assunto, um dos relatos mais antigos que se tem é do Alexandre o Grande, quando ele invadia as estepes da Mongólia. E ele mandou os soldados dele para ver o que estava acontecendo, que ele via algumas cabeças espiando longe, alguns caras espiando. E os caras saíram de cavalo muito rápido e voltaram falando, olha, são homens selvagens peludos. Ele falou, mas que nome que é isso? Aí, na época eles chamavam de almas. São os almas da Mongólia. Muito comuns, tá? Lá no Cazaquistão é que nós temos uma história fantástica. Essa história, eu vou falar para você, é de cair o queixo.
capturaram um hominídeo selvagem, era uma fêmea. E vou contar na parte 3, vamos lá. Parte 3, contando da história do pé grande, que foi capturado lá no Cazaquistão. Era uma fêmea, deram o nome de Zana. E a Zana, brava pra caramba, ela não aceitava roupa de jeito nenhum, não dormia em cama, era sempre no feno, então puseram ela presa dentro de um celeiro. Peluda, fedida, vivendo no celeiro, os caras alimentando, não vocalizava algumas coisas, mas não tem, pelo menos não tem relato de comunicação. Só que é o seguinte, no Cazaquistão, gente, você imagina um frio desgraçado, menos 25, aquele povo que vive sozinho, aqueles homens que não... Né, acho que a alegria do cara é encontrar uma mulher que tenha 3 dentes, né? É um recorde, né? No Cazaquistão, pelo amor de Deus, eles amaciam couro com a boca. Então, deve ser muito difícil achar alguma coisa bonita lá. E o pessoal olhando a Zana, ser humano é uma porcaria, né, cara? O que vê, ele quer traçar, né? E aí viu a Zana lá peludinha, dormindo no frio, pelada, peluda. E os caras copulavam com a Zana. E nascia o bebê. Quer dizer, similaridade de DNA muito alta. E aí, cara, ela pegava o bebê e ela vivia acorrentada, mas essa corrente era comprida. E ela levava o bebê para dar banho para molhar no rio do Cazaquistão. Você imagina um bebê meio humano sendo molhado numa água que está a 3 graus. Morria. E aí depois de ela matar umas 3, 4 crianças no primeiro banho que ela enfiava na água, o pessoal começou a roubar as crianças dela. Então você imagina quantas vezes os fazendeiros queriam namorar com essa macaca peluda. Meu Deus do céu. Tem gente que eu vou falar pra você, cara. Mas enfim, a Zana foi tendo filhos, e esses filhos seguiram, cresceram, foram educados como humanos, muito fortes, e aí tiveram outros filhos. Então você pensar que já era 50% híbrido, né? Quando tiveram o neto da Zana já era 25%. Só que esse neto da Zana, um deles, foi até fotografado o cara tinha a incrível capacidade de pegar um homem de 90 quilos, sentado numa cadeira maciça de carvalho, ele segurava com o maxilar, com a mandíbula, e erguia essa cadeira, girando ela rápido, até o cara cair. Você imagina a mandíbula desse cidadão, mastiga bambu como se fosse como se fosse sucrilhos, né? Então é muito forte, cara. E isso porque era 25%. Então você imagina a mordida da Zana como é que era. E os caras não foram mordidos, hein? Olha, os namorados dela, vou falar pra você. Ô povo de coragem! O louco é o seguinte, gente. Estamos cada vez mais perto de encontrar esses humanos, que na minha opinião são humanos primitivos. Se você pensar na linhagem, né? Se saiu lá dos Australopithecus e entrou na linhagem Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, e aí vai. E esses podem ser sobreviventes, né? Pode ser tanto sobrevivente neandertal, não sabemos, como pode ser um sobrevivente mais antigo, né? Talvez seja a linhagem real do homem, né? Talvez seja a atual posição que o homem ocuparia na natureza. Porque nós, Homo sapiens sapiens, nós somos híbridos. Nós fomos misturados com uma outra espécie. E aí que deu esse salto, né? Você tinha lá o Homo erectus, que era um imbecil, e de repente apareceu o Homo habilis, fantástico, gênio, brincando com ferramenta, fazendo fogo, caçando com estratégia fantástica. E nossa, você imagina, do nada surgiu 10 mil desses. Como assim do nada? A natureza não dá saltos assim. A natureza ela tem mutações? Tem. Mas a história do homem é algo fantástico. Tanto é que o DNA das crianças que nascem agora para 30 anos atrás tem 7% de alteração. Como assim? Gente, se você pensar que o DNA de um chimpanzé para o nosso tem 1% de diferença, as crianças que estão nascendo agora não é da mesma espécie que a gente. Já tem alteração de novo.
a capacidade mental, meu pai do céu, não dá nem para comparar, né? E eu ainda sou um Neandertal perto da capacidade das crianças de hoje de mexer com eletrônico, esse tipo de coisa. É um raciocínio muito simples para mexer nas coisas, e a gente, os mais antigos, né? Não posso falar, não posso generalizar. Eu, um dinossauro, me sinto até muito desprovido desse manejo rápido, dessa facilidade, dessa habilidade que eles têm. Pra você ter ideia, nasceu na China uma criança, estão tentando estudar, mas ela enxerga em 100% de escuro. Como que funciona isso? Entendeu? Da onde veio essa mudança no genótipo dela? O que ela tem que a gente não tem? Ou será o genótipo de 10% antes que era ativado e agora está se ativando outras partes? Será isso? Entendeu? Fica uma pergunta no ar, ou muitas perguntas, mas depois eu falo dessa hibridação da nossa espécie, tá? Que está descrita em tabuletas de 6.000 anos de idade. Eu entro nesse assunto depois, tá bom? Um abraço aí, se tiver dúvida de pé grande, vamos por aí que eu vou discutindo. Um abraço, gente. Fiquem com Deus aí. Obrigado. Vamos para a parte 4. Já surgiu uma pergunta aqui, bem interessante, ó. Tá perguntando o seguinte: se não existem pegadas falsas no meio dessas pegadas que falam que são verdadeiras, né? E com certeza tem muita pegada falsa. Aliás, teve um cara que fez quase 2 km de pegada falsa e o pessoal começou a fazer molde de gesso achando que era verdadeiro. Mas o interessante da história é o que um médico tem em mãos. Esse foi demais. O cara é ortopedista e parou na mão dele pegadas onde um dos pés tem uma deformidade metatarsiana. Então, o pé grande é manco. E o cara mesmo, quando ele analisou, ele falou: olha, não tem nem o que falar disso aqui. Porque a pegada de um cara manco deixaria até um formato aqui com a pressão no solo diferente e tal. É tudo que ele tem na mão. Então, essa é inegável, né? É o que eles falam que é o smoked gun, né? É a prova cabal pra gente, né? Então, puxa, cara, essa quando ele achou foi fantástica. Então, existem pegadas que são assim, não tem nem como falar que não são. É verdadeiro e, nossa, a gente vai ver muita coisa ainda, vai aparecer muita coisa, com certeza, tá? Próximo assunto que eu vou falar é a respeito dessa hibridação, bem interessante também. Provável aí que tem umas 4 partes também, tá? Desculpa tá meio longo o áudio, mas é o jeito. Um abraço aí, gente. Até.